Fala pessoal, boas-vindas a quem nos acompanha para mais um mergulho profundo aqui com a gente. E olha, eu confesso que hoje a minha curiosidade tá a mil. Eu imagino. A minha também tava quando eu comecei a ler. Porque assim, o conjunto de anotações que chegou até nós é no mínimo de dar um nó na cabeça. É um negócio muito denso. Muito denso. E muito único, sabe? Sim, estamos falando de uma coleção fascinante de diários de batalha, manifestos e filosofias que formam um sistema apelidado de método bético. E é uma mistura absolutamente improvável, né? Totalmente improvável. Pega neurociência, mistura com referências super pesadas de cultura pop, coloca um toque de ocultismo e, pasmem, macroeconomia. Macroeconomia. E a grande promessa desse material todo é pegar aquela luta diária, sabe? Aquela luta invisível e super exaustiva contra a procrastinação, o vício em telas e até o sistema financeiro e transformar tudo isso num verdadeiro jogo de RPG épico da vida real. É exatamente por aí. O objetivo dessa nossa análise aprofundada hoje é decodificar como essas fontes operam na prática, né? A missão aqui é extrair táticas reais de autodomínio e o que os textos chamam de hackeamento da realidade. Hackear a realidade. Eu gosto muito desse termo. É muito bom, né? A gente quer destrinchar essas estratégias para que quem nos escuta possa aplicar esse conhecimento imediatamente, sem sentir aquela sobrecarga de informações que acaba paralisando a gente. Que é o que mais acontece hoje em dia. Exato. É, na essência, um manual de sobrevivência moderno. Mas ele é todo estruturado como a jornada de um herói, com direito a chefões, ganho de experiência, coleta de recursos. E a promessa é que a nossa discussão vai viajar longe hoje, pessoal. Vamos desde a biologia do sono e o uso de cronômetros de cozinha e o fim do padrão ouro na economia global. É uma viagem mesmo. É uma viagem. Ok, vamos desempacotar isso. Começando pelo grande vilão de toda essa história. As fontes introduzem a figura de Gibimba. E o mais curioso é que o Gibimba não é um monstro físico, sabe, com garras e dentes escondido debaixo da cama. Não, é bem mais sutil que isso. Bem mais. Ele é descrito como o próprio arquiteto do caos, uma força de entropia. Ele é o algoritmo invisível, o peso do tédio e aquele gatilho do estresse. O único objetivo dessa entidade é sequestrar a atenção humana. O que é fascinante aqui é como o material usa a cultura pop para ilustrar a biologia muito real do vício. O Gibimbamba, ele não ataca diretamente a pessoa. Ele usa uma espécie de procurador, né? Isso, ele usa uma ferramenta biológica específica para dominar a mente, que é representada pela figura do Venom, aquele famoso simbionte dos quadrinhos do Homem-Aranha. Nessa metáfora toda, o Ed Brock é a nossa consciência racional. O córtex pré-frontal, no caso. Perfeito, o córtex pré-frontal, a parte que toma as decisões lógicas. Já o Venom, ele representa o cérebro do macaco, ou seja, o sistema límbico quando ele tá hiperestimulado. Aquela parte mais instintiva. Exatamente. O Venom é a luxúria pura, sabe? A sede inesgotável por dopamina, por gratificação imediata. E as fontes detalham muito um comportamento específico que eles chamam de edging. Espera aí, aging. Mas, no contexto de vícios digitais, como isso funciona exatamente? Porque a gente ouve esse termo em outros contextos, né? Sim. Mas aqui nas fontes, o edging é descrito como o ato de manter o cérebro num estado de antecipação constante de recompensa, mas sem nunca chegar a uma resolução final. Nossa, como rolar o feed do celular. É o exemplo perfeito. Pense no ato de rolar um feed de rede social infinitamente. A mente acha que o próximo vídeo ou a próxima foto vai trazer a grande recompensa. Essa antecipação libera dopamina, mas a satisfação real, aquela sensação de saciedade, ela nunca vem. E por que isso importa, biologicamente falando? Porque a repetição constante desse estado de quase recompensa cria o que os textos chamam de uma rodovia neural. O cérebro automatiza o vício para poupar energia. E o resultado a longo prazo é bem trágico. O indivíduo se transforma no que eles chamam de casca vazia, ficando completamente dessensibilizado. Caramba! É sério. As coisas do mundo real, tipo uma conversa normal ou um passeio no parque, perdem totalmente a cor, porque os receptores de dopamina foram totalmente queimados e saturados por esses estímulos digitais hiperrápidos. É uma imagem muito forte essa. O hospedeiro vira literalmente apenas um suporte biológico, uma bateria para o parasita. E, bom, do outro lado desse sequestro frenético da atenção, o material traz outro vilão dos quadrinhos. O Homem-Areia. Exato, o Homem-Areia. E ele representa a procrastinação e a entropia pura. E a descrição que está no diário é meio aterrorizante, para falar a verdade. O medo aqui não é o de ser devorado de uma vez, como acontece com o Venom. O pavor é o soterramento lento. O grão por grão, né? Isso, o medo de ser preenchido e sufocado pela inércia aos pouquinhos. E as anotações fazem uma ponte muito doida com a física nessa parte, citando a termodinâmica, como exatamente a preguiça se conecta com as leis da física no material. A conexão é com a segunda lei da termodinâmica, aquela que postula que todo sistema fechado tende inevitavelmente à desordem. A perda de energia, a imobilidade, é entropia pura e simples. E é quase impossível não se identificar com isso. Nossa, com certeza. Se a gente pensar bem, todo mundo já sentiu essa exaustão que não é produtiva. É aquela sensação física mesmo de acelerar o motor do cérebro em ponto morto, rodando o feed sem parar. Você gasta o combustível mental inteiro, mas não sai do lugar. Perfeito. A areia que sufoca, na metáfora do texto, é exatamente a letargia daquele domingo inteiro que a gente perde no sofá, onde não tem descanso real, é apenas um dreno de energia vital. A pessoa acorda mais cansada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o método bético, ele não se contenta em apenas descrever o problema, ou ficar catalogando os monstros. Ele fornece um arsenal de defesa completo, um verdadeiro inventário de RPG mesmo, para combater o Gibimba. E a gente adora uma solução prática, né? Com certeza.
E a primeira arma é chamada de protocolo fogo, que é puramente biológico, é a defesa estrutural. Sim, o fogo, ele ataca a base de alvenaria do problema, digamos assim. O material é muito enfático ao afirmar que a força de vontade não é mágica. Ela é um recurso biológico finito e altamente consumível. Então a manutenção disso exige uma atenção rigorosa. Básico bem feito, né? Exato. Primeiro, sono. Dormir de 7 a 9 horas é inegociável, porque isso resfria o córtex pré-frontal e permite a limpeza do sistema linfático. Sem esse descanso, a amígdala, que é o nosso centro de pânico e dos impulsos, ela assume o controle e fica hiperativa. Só pra não deixar passar pra quem tá ouvindo a gente, sistema linfático. Seria como se fosse um caminhão de lixo do cérebro limpando as toxinas que acumularam durante o dia. É mais ou menos isso. É exatamente isso, é o sistema de escoamento de resíduos do sistema nervoso central. Se o caminhão de lixo não passa ali durante o sono profundo, a mente já acorda inflamada. E a pessoa já acorda perdendo pro Vênue. Em segundo lugar, no protocolo fogo, vem a hidratação constante, para evitar picos de cortisol, que é o hormônio do estresse. E, finalmente, a nutrição. Manter os níveis de glicose estáveis é crucial. Se o açúcar no sangue cai de forma brusca porque, sei lá, a pessoa pulou uma refeição, a capacidade biológica de dizer não por um impulso simplesmente evapora junto. Faz todo sentido. Um corpo inflamável e exausto entrega o controle do joystick diretamente pro Venom. Direto, nem tem luta. A fundação precisa estar sólida mesmo. E aí entra a segunda arma do arsenal, o som, que é a defesa cognitiva, a reestruturação da própria identidade. As fontes trazem uma analogia muito fantástica com o herói demolidor, o Matt Murdock, e a ideia de que é preciso mudar completamente a identidade interna para quebrar a lavagem cerebral do Gibimba. É uma mudança de perspectiva, né? Exato. Em vez da pessoa dizer pra si mesma, tipo, eu tô tentando parar de rolar o feed, o protocolo exige afirmação absoluta. Você tem que dizer, eu sou livre. E isso vem associado a um corte radical dos estímulos. Sem meio termo. Sem meio termo. Não tem aquela de redução gradual, sabe? De não, só mais 5 minutinhos. O objetivo é matar o simbionte por inanição. Mas, olha, eu vou ser o advogado do diabo aqui um pouquinho. Manda. Isso não soa como aquelas frases de autoajuda barata? Na prática, ali na hora do desespero da fissura, falar só, eu sou livre, funciona mesmo. Olha, essa é a dúvida natural e eu também tive ela. Mas o material embasa isso na neuroplasticidade de forma bem científica até. Ah, interessante. Como? Dizer estou tentando parar reforça a identidade de uma pessoa viciada que ainda está lutando. Dizer eu sou livre cria uma dissonância cognitiva proposital. É tipo um choque no sistema que força o cérebro a adotar um novo modelo de realidade. O sonar é a frequência da verdade que desorienta o monstro. Ah, agora eu saquei. É reescrever a identidade mesmo. Isso. Mas claro, as fontes reconhecem que só afirmação positiva não basta quando a crise da abstinência bate forte. E é bem aí que entra a terceira arma, o sonar, que trata-se de uma técnica muito conhecida na psicologia comportamental como urge surfing, ou surfar o impulso. Surfar o impulso. O método bético sugere que, ao primeiro sinal de taquicardia e ataque do Venom, a pessoa deve sacar um cronômetro e iniciar uma contagem. Espera, ligar um cronômetro de verdade? Como transformar a ansiedade em números ali rodando na tela ajuda a conter um impulso desse tamanho? A ciência por trás disso é simplesmente brilhante. Ao cronometrar o desejo, a mente objetiva o monstro. O impulso, ele deixa de ser aquela entidade incontrolável, mística, infinita e passa a ser visto como apenas um processo químico transitório. Tem começo, meio e fim. Exato. Geralmente, a onda aguda de desejo por dopamina dura ali entre 15 e 20 minutos. O corpo soa, a mente grita, mas quando o cérebro percebe, através dos números correndo na tela do cronômetro, que aquela agonia tem um limite matemático, o governo mental é restaurado. É quase como provar pra si mesmo que a onda vai passar. Na prática, o indivíduo prova pra si mesmo que a onda emocional passa, mas a consciência permanece intacta, sabe? De pé, na praia depois que a onda quebra. Incrível. É hackear a ansiedade usando dados mensuráveis. E isso nos leva diretamente ao que as fontes chamam de córtex pré-frontal gamificado. O material estrutura o dia de uma forma muito criativa. Muito. Parece roteiro de jogo. Parece. E tudo começa na primeiríssima hora da manhã, no que eles chamam de édito das horas. E a regra de ouro aqui é inegociável e bem brutal, tá? É terminantemente proibido tocar no smartphone logo ao acordar. O aparelho ganha até um nome de item amaldiçoado no texto. Eles chamam de a Pedra dos Anões. Pedra dos Anões. É genial a nomenclatura. Tocar na tela primeiro, segundo os diários, é entregar a agência humana para o algoritmo antes mesmo de você tomar posse de si mesmo. Então, antes de olhar qualquer notificaçãozinha, o protocolo exige a oração do tecelão e o sentido aranha. E vale ressaltar fortemente pro pessoal que tá ouvindo que essa oração do tecelão não tem um caráter de submissão religiosa passiva, tá? É um ato de pura intencionalidade psicológica. É mais um preparo mental. Isso. É o momento em que, metaforicamente, a mente colapsa todas aquelas infinitas possibilidades caóticas do dia em uma única realidade de ordem. É traçar a rota no mapa antes de começar a andar. Entendi. E o sentido aranha? O sentido aranha que vem logo em seguida é um exercício bem prático de atenção plena. É a exposição à luz natural e a observação consciente do ambiente físico ao seu redor. É treinar a mente para observar os estímulos do quarto, da janela, o vento batendo sem reagir a eles de forma impulsiva. É um aterramento. Um aterramento. Essa rotina matinal ancora o hardware biológico contra qualquer tentativa de sequestro neural durante o resto do dia. E além dessa rotina de calibração toda, há uma estruturação interna da própria consciência.
O material batiza isso de conselho bético. É como se as facetas do córtex pré-frontal atuassem como juízes em um tribunal interno. Ou como membros de uma parte de RPG, né? Exato. Com arquétipos inspirados até no tarô, tipo o mago, a papisa e o imperador. E do outro lado do tabuleiro, claro, o Gibimba envia os seus próprios generais para tentar corromper esses juízes. Tem o general hiperestímulo, por exemplo, que ataca o mago usando o viés do presente, oferecendo gratificação instantânea. E tem o general entropia também, que afoga a intuição da papisa com uma sobrecarga de informações inúteis, fake news, um monte de notificação irrelevante. E ainda tem o general consumo, né? Tem. Esse cria um motim direto contra o imperador, usando a desregulação hormonal para incentivar compras por impulso, aquela coisa de comprar para aliviar a ansiedade. É um mapeamento engenhoso demais dos nossos vieses cognitivos diários, mas disfarçados de inimigos de fantasia. Fica muito mais fácil de visualizar. E a resposta do método bético para restaurar a ordem nesse conselho é descrita através de uma verdadeira coreografia marcial mental. Isso é muito legal. Eles visualizam a recuperação do foco através de golpes mesmo. Golpes de artes marciais associados a cada arquétipo. Por exemplo, tem a quebra do engrama do lutador, que é descrita no diário como um golpe explosivo. Imaginário, claro, para reiniciar o sistema dopaminérgico e quebrar aquela paralisia da inércia. Ou a lente da claridade, do arquétipo do sábio, que é um movimento lento, tipo um tai chi mental, sabe? Que força sua percepção a colocar o mundo inteiro em câmera lenta. Para conseguir enxergar as armadilhas. Isso. Para enxergar as armadilhas por trás das urgências falsas que a gente tem no dia a dia. O objetivo de ancorar todas essas metáforas físicas é criar gatilhos rápidos na imaginação. Assim você acessa estados mentais de alta performance de forma bem deliberada e rápida. Ok, então o protocolo fogo, som e sonar blindam a nossa mente. O conselho bético organiza o foco. Mas aí fica a pergunta: de que adianta ter a mente totalmente blindada, operando ali como um monge guerreiro perfeito, se o mundo lá fora tá desmoronando? E aí que as fontes dão um salto que, olha, me pegou totalmente de surpresa. Se a gente conectar isso ao quadro geral, e a gente vai fazer isso agora, percebemos que o material faz uma transição assim espetacular, do microcosmo da neurociência para o macrocosmo da economia. Que é um salto e tanto. E lembrando aqui, pessoal, a gente mantém total neutralidade política nisso, tá? Estamos apenas relatando o que está escrito nos textos. Com certeza. O texto, ele relata de forma bastante crítica e bem estruturada como o atual sistema financeiro atua como uma gigantesca força de entropia externa. O argumento central foca muito no fim do acordo de Bretton Woods, lá em 1971. Quando cortaram o lastro do ouro, certo? Exatamente. Segundo as anotações, a partir de 1971, quando essas moedas fiduciárias deixaram de ser lastreadas em ouro, a expansão monetária e a inflação se tornaram ferramentas sistemáticas. E na visão do autor do material, essas ferramentas servem para drenar furtivamente o seu tempo. O poder de compra, o valor do trabalho. Isso, o valor da energia de trabalho do indivíduo. É a visão de que a economia global atual funciona como um sistema de ilusão projetado para manter todo mundo correndo numa rodinha de hamster sem sair do lugar. É uma transição de explodir a cabeça, porque as fontes descrevem a inflação literalmente como o homem-areia do sistema financeiro corporativo, dissolvendo o valor do dinheiro e o esforço humano como areia escorrendo pelos dedos. A analogia é perfeita. É muito boa. E a solução proposta inicialmente pelo material para escapar dessa matrix financeira é o que eles chamam de aporte do trabalhador. A ideia é converter o seu excedente de energia e capital em moedas descentralizadas, comprando frações chamadas satoshis. E migrando recursos para arquiteturas locais e protocolos como o Holochain, né? Isso, Holochain. Aliás, pelo que eu entendi da leitura, esse Holochain é uma espécie de rede ponto a ponto que impede a centralização, é isso mesmo? Correto. Ao contrário de servidores centrais, que podem ser facilmente controlados ou derrubados, em arquiteturas como a do Holochain, cada usuário hospeda uma parte da rede. É a descentralização radical na prática. Entendi. O objetivo do aporte do trabalhador seria, então, construir uma economia paralela, invisível, onde a riqueza não pode ser diluída por essa impressão desenfreada de dinheiro do governo. Mas é aí que tem uma reviravolta nas anotações que é digna de filme de assalto. Um heist movie mesmo. É o plano audacioso que eles chamam de Cypher Inverso, ou a tática do infiltrado. Cypher Inverso. O Cypher é aquele personagem de Matrix, né? Aquele mesmo. Na cultura pop, o Cypher é o personagem que trai a resistência pra voltar pro conforto da ilusão, pro bife suculento e pra ignorância da Matrix. O Cypher Inverso que o texto propõe faz o caminho exatamente oposto. Ah, saquei. Em vez de simplesmente fugir pra floresta, viver de escambo e se isolar do mundo, as fontes sugerem uma infiltração super calculada no próprio coração do sistema. E o exemplo prático que o texto dá é simplesmente genial. Genial e inusitado. Como invadir a masmorra do chefão final do RPG pra roubar o tesouro debaixo do nariz dele. Sim, e eles detalham muito isso. Isso aí deixa cá entre nós, né? Não vamos vazar isso aqui ainda não, porque é complicado, né? A vida é complicadíssima. Esquecer nunca mais. É o objetivo. E o ponto-chave aqui é que o objetivo dessa infiltração, sim, é acumular os recursos, a estabilidade e a liquidez gerados pelo próprio sistema fiduciário, Pegar o loot, né? pegar todo esse loot e usar esse poder de fogo financeiro para deslocar e financiar o que o texto chama de ideias de 10 curtidas. Que são projetos de tecnologia local de código aberto, hortas comunitárias e aquela infraestrutura silenciosa que vai servir de base para a resistência. É o uso cirúrgico da máquina contra a própria máquina. O sistema financia a sua própria obsolescência. É brilhante. E essa tática tão elaborada se justifica por uma análise sociológica bem sombria que o material faz da sociedade hoje.
Uma análise fortemente baseada em reflexões sobre os arquétipos de Carl Jung, inclusive. A perspectiva defendida nas páginas é de que a gente vive hoje numa verdadeira idiocracia em massa, né? Idiocracia? Uma era digital onde o intelecto denso, aquele estudo profundo e o pensamento crítico são punidos socialmente, enquanto a performance puramente estética, o escândalo superficial e a ignorância performática são hiper-recompensadas por algoritmos o tempo todo. O ambiente pune o esforço intelectual com isolamento ou cancelamento. Exatamente. E como é que um mago, um sábio ou um paladino sobrevive num mapa tão hostil como esse sem perder completamente a sanidade? Aí o texto traz um conselho atribuído à deusa arquetípica Hecate, sugerindo uma regra implacável, a regra 20-80. A instrução é bem clara. Usar apenas 20% da sua energia vital para criar um disfarce social avassalador, o que o método chama de pantomima heurística. Trata-se de adotar uma estética perfeitamente camuflada para o ambiente que você tá. Vestir a camisa da tribo. Isso. Pode ser vestir-se arquetipicamente como um bárbaro agressivo na academia, se for o caso, ou como um Faria Limer de colete impecável no Distrito Financeiro em São Paulo, simulando pertencer totalmente àquela tribo. E o objetivo dessa armadura de imagem toda é simplesmente proteger os 80% restantes, que é o seu verdadeiro ser profundo, excêntrico e inteligente, do atrito social, que é totalmente desnecessário. O mago usa o sistema como uma capa. Ele não é devorado pela identidade do sistema. É a sobrevivência pura através do mimetismo tático.